Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma decoração aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, já ajuda a gente a fazer a nossa família crescer, tá? Seja bem-vindo, dá um curtir aí, compartilha o nosso canal, ajuda a gente a bater os nossos 1000 inscritos. Gente, a gente tá com 602 inscritos, eu tô muito feliz. Falta pouquinho e eu sei que a gente vai bater a nossa meta dos 1000 até o final do ano. Amém! Gente, eu tenho um bolo aí de 3 quilos, tá? É massa chiffon de chocolate. Eu tenho vídeo dessa massa aqui no canal, tá? Se você quiser dar uma olhadinha. Recheio de chocolate. Esse é o meu bolo que mais sai, o pessoal gosta muito. Eu chamo ele de chocolatudo, o pessoal gosta dele bastante. E aí, gente, o que acontece? Esse bolo é do Toy Story. Então, o que eu queria fazer? Eu queria deixar em cima, eu já tinha uma inspiração que a cliente mandou, e eu queria deixar em cima ele meio branquinho, pra dar uma ideia de nuvem, sabe? Mas não queria ficar assim marcado. Por isso que eu fui fazendo esse trabalho. Eu fui preenchendo o chantilly de uma cor e já colocando o da outra pra ir dando uma misturada, né? Nas cores e não ficar aquilo marcado, não ficar aquele proposital. Mas no final desse vídeo vai acontecer uma coisa que, gente, eu até hoje não sei explicar pra vocês. Mas eu vou dizer mais pra frente, tá? Aí eu já fui passando alisando a minha parte de cima. Aí eu já comecei a notar que tinha alguma coisa estranha. Porém, continuei. Mas eu já tava notando alguma coisa que tava meio assim, sabe? Algo de errado não está certo? Era exatamente isso. Fui alisando a parte de cima, deixando ele nivelado. Não tava me importando muito em deixar lisinho, porque eu ia fazer texturização com meu pincel. Então, só queria deixar mesmo retinho. E aí, eu já vim com a minha espátula, passando no meu bolo. E como tá de longe, vocês não vão conseguir notar. Mas nesse momento que eu comecei a passar a minha espátula, eu comecei a notar que ele foi ficando poroso. Gente, eu tinha texturizado esse chantilly como eu faço com todos os meus chantillys. Ele tava perfeito. E quando eu fui passar no bolo também tava perfeito, quando eu fui aplicar. Mas quando eu coloquei a espátula, eu não sei o que aconteceu. Ele começou a ficar cheio de bolinha. E aí, quanto mais eu passava a espátula, mais ele endurecia e ficava assim, cheio de bolinha. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Gente, juro pra vocês, eu não sei explicar esse fenômeno até hoje. Porque quando ele fica meio durinho, a gente percebe na texturização. E eu faço a texturização da mesma forma de todos. Então, se vocês me perguntar, não, Pamela, mas foi aqui, foi ali, eu não sei, porque ele estava perfeito, pelo menos pra mim, estava perfeito pra aplicar. E depois começou a ficar assim. E olhando assim, gente, parece que tá lindinho, que tá uma graça. Mais de perto, ele tava muito poroso, muito poroso, muito poroso. E aí eu falei, vou fazer o seguinte, vou alisar, porque eu já apliquei, eu não ia arrancar esse chantilly do meu bolo, não ia fazer isso, ia me dar mais trabalho, tava perto da hora de entregar, eu não ia fazer isso. O que eu fiz? Eu peguei mais chantilly e o que eu fiz? Eu deixei ele bem mole, eu coloquei bastante leite condensado para ele ficar bem mole mesmo. E fiz isso no branco e fiz isso no azul. Para mim poder usar eles, e eu vou mostrar essa mágica para vocês, como fazer dar certo, tá? Mas antes eu fui acertando ele, mesmo que eu fosse passar uma outra camada de chantilly, eu fui acertando ele porque eu não queria que ficasse sobrando muito desse para não misturar tanto assim com o outro. Então, eu fui tirando o máximo que eu pude e já acertando o meu bolo para ele ficando retinho. E aí, ó, já acertei a parte de cima, pra mim depois arrumar só a parte de baixo. Vocês viram que ele tá meio marcado, ele tá assim? Porque eu falei, nem vou mexer mais, eu vou fazer, arrumar o meu chantilly e vou passar aqui. E foi o que eu fiz.
Peguei, ó, deixei bem mais molinho mesmo. E peguei e fui passando, gente. Aí, pronto, salvei o meu bolo. Ele em contato com o chantilly que tava mais durinho, foi perfeito, tá? Fez a junção perfeita. E aí, eu perdi meio que aquele efeito que eu queria, que era o efeito dele com as nuvens sem ficar marcada, mas, gente, no final deu certo. Foi o erro que deu certo, sabe? Erro, não sei. Foi a coisa ruim que acabou dando bom, porque ele ficou com esse efeito branquinho de céu, misturou com o azul, mas não ficou marcado e acabou dando o resultado que eu queria. Vocês perceberam que eu não passei no meu bolo todo? Porque como ele tava muito molinho, ele ia misturar mesmo. Então, eu falei, eu não preciso passar no bolo todo para não ficar sobrando chantilly demais. Então, eu só peguei, passei, depois eu peguei... passei aonde tava faltando, onde ficou ainda com uns buraquinhos. Passei e em cima onde vocês viram que ficou marcado, eu peguei só o pincel e dei uma passada novamente, eu acertei as quinas e dei uma passada no pincel e não ficou feio, tá? Ficou essa misturinha meio do azul com branco, mas que deu um efeito muito, muito legal, gente. Foi aquilo, foi o que era para dar ruim, deu bom, né? A gente pega o limão e a gente faz uma limonada. Com o tempo e com a experiência, você vai aprender alguns macetes. E aí eu pensei nisso de cara, falei, não vou tirar. Vou fazer um chantilly bem mais mole e vou passar por cima e vou usar para texturizar. Com a espátula e deu certo, ó, percebam. Aí eu já venho passando o meu pincel para tirar as marcações e coloquei o topper, gente. Olha como que ficou uma gracinha. Espero que vocês tenham gostado e até mais.